Eu não aguento mais guardar isso, e prometo que se você ficar até o final, a verdade que meu ex-colega revelou vai mudar completamente o que você pensa sobre famílias. Mas antes que a história comece de verdade, se você também tem uma sogra que te deixa de cabelo em pé, me ajude a quebrar esse ciclo dando o seu like agora e se inscrevendo para receber histórias que só a vida real é capaz de escrever. Eu sou Isadora, e por trás das janelas coloniais e ladeiras charmosas de Ouro Preto, em Minas Gerais, eu achava que tinha construído a vida perfeita. Meu ateliê de arquitetura estava prosperando, e meu casamento com Marcelo, um empresário do ramo de tecnologia, parecia inabalável. Mas havia um espectro que pairava sobre tudo: Dona Glória. Minha sogra não era uma mulher comum. Ela era a personificação da tradição mineira, com um pé na devoção religiosa e o outro, eu suspeitava, na bruxaria emocional. Ela não me via como esposa de Marcelo, mas como uma usurpadora, uma forasteira, que havia tirado o filhinho dela de perto do ninho. O problema não era só a crítica velada. O problema era que nos últimos 6 meses Marcelo tinha se tornado outra pessoa. Ele estava frio, distante, e os longos silêncios à mesa de jantar haviam substituído as risadas que costumavam ecoar pela nossa casa histórica. Glória soube usar essa mudança a seu favor, como uma estrategista militar. As acusações começaram sutis, sussurradas para as primas em almoços de família, mas logo se tornaram abertas, jogadas no meu rosto durante a tradicional ceia de Natal, na centenária casa dela. Você está manipulando meu Marcelo para que ele se afaste da família, Isadora. Você o encheu de ideias modernas e vazias que o fizeram esquecer de quem ele é. A voz dela era um trovão sob os tetos barrocos. Eu senti o sangue gelar. Manipulação? Eu? Eu me defendia, claro, com a voz embargada, mas cada defesa minha parecia apenas confirmar a culpa aos olhos dela. E o que era pior, aos olhos de Marcelo, que permanecia em um silêncio covarde, sem me defender. Comecei a me questionar. Será que eu estava errada? Será que minhas ambições de crescer profissionalmente realmente o estavam afastando? Eu me afundei em uma espiral de culpa e insegurança. E a situação só piorou quando Glória começou a usar a doença do pai de Marcelo, que estava acamado, para me incriminar. Você está impedindo que ele venha visitar o pai? Você está me impedindo de ter a ajuda do meu filho. O que você fez com o meu menino, Isadora? Ele não é mais o mesmo. A cidade de Ouro Preto, que sempre me pareceu um refúgio, tornou-se uma prisão de fofocas e olhares de pena. Eu sabia que a minha reputação e o meu casamento estavam por um fio. Mas eu não tinha a menor ideia de que a arma que Glória estava usando contra mim não era a fofoca, mas sim uma teia de mentiras construída em cima de uma verdade muito mais cruel, e que a minha única salvação viria de alguém que eu nem lembrava que existia. Meu ex-colega de trabalho. O que ele viu, ou melhor, o que ele soube, seria a chave para desmantelar a farsa de Dona Glória de uma vez por todas. A queda e a busca por respostas. Os meses seguintes foram um inferno silencioso e gélido. As palavras de Dona Glória haviam criado uma rachadura profunda no meu casamento. Marcelo se recolheu no trabalho, voltando para casa tarde e respondendo às minhas perguntas com monossílabos. Nossas discussões não eram mais sobre quem lavaria a louça. Eram sobre a minha índole, a minha lealdade e, o mais doloroso, a minha capacidade de amar de forma altruísta, sem segundas intenções. Você se preocupa mais com o seu ateliê do que com a nossa família, Isadora. Ele me disse uma noite, com os olhos fixos na tela do celular. Aquela frase não era dele, era de Glória, repetida com a precisão de um papagaio treinado. Eu percebi que a manipulação de Glória era mais profunda do que apenas fofoca. Ela estava plantando sementes de dúvida diretamente na mente de Marcelo. Ela o estava isolando, fazendo com que ele dependesse emocionalmente dela para se sentir validado. E eu? Eu estava me tornando a vilã na minha própria história. Cheguei a procurar uma terapeuta que me alertou. Sua sogra está projetando a própria insegurança na senhora, Isadora. Ela está com medo de perder o controle sobre o filho. Mas a terapia não resolvia o problema real. A distância de Marcelo e o sentimento de injustiça que me corroía. Eu comecei a investigar, agindo mais como uma detetive do que como uma esposa. Eu revisitei mentalmente cada discussão, cada encontro com Glória, tentando encontrar uma falha na narrativa dela. Por que ela estava tão obsessiva em me afastar? Por que o medo de perder o filho era tão paralisante que a levava a mentir descaradamente? Foi durante uma busca digital por documentos antigos do ateliê. Eu estava reorganizando arquivos fiscais,
que eu tropecei em uma pasta de e-mails esquecida. Eram e-mails trocados com Alexandre, um ex-colega de trabalho da época em que eu morei em São Paulo, antes de me mudar para Minas. Alexandre era um expert em segurança da informação, um gênio um tanto antissocial que vivia no mundo dos códigos. No meio de uma conversa trivial sobre um projeto antigo, havia uma frase dele que me fez parar o coração. Ele mencionava algo sobre limpar o rastro digital de um cliente dele em Belo Horizonte. Era um assunto vago, mas o nome do cliente era Glória de Assis. Pensei que era coincidência, mas o sobrenome de Assis era o mesmo de solteira de Dona Glória, um sobrenome de uma família tradicional de Ouro Preto. O que Dona Glória estaria fazendo limpando rastros digitais? Isso não combinava com a imagem de matrona tradicional e devota que ela se esforçava tanto para manter. Eu senti um arrepio. A verdade, eu percebi, não estava em mim. Estava naquilo que Glória escondia. Eu precisava contatar Alexandre, mas o medo de desenterrar algo que destruiria completamente a pouca paz que me restava era quase incapacitante. No entanto, o desejo de limpar meu nome e salvar o meu casamento era mais forte. Naquela noite, enquanto Marcelo dormia, indiferente ao meu sofrimento, eu escrevi o e-mail que mudaria tudo. Eu mal sabia que o que Alexandre sabia não era sobre um rastro digital qualquer, mas sim sobre o cerne do que Glória estava usando para me destruir. O encontro com o passado e a primeira revelação. A resposta de Alexandre veio na manhã seguinte, curta e direta, com um tom de urgência. Isadora, precisamos conversar. Não por e-mail e não por telefone. Encontre-me na Praça Tiradentes, na frente do Museu da Inconfidência. Amanhã, ao meio-dia. Sozinha. O assunto é muito mais sério do que você imagina. O ponto de encontro era estratégico, no coração de Ouro Preto. Um lugar público, mas carregado de simbolismo histórico de traição e conspiração. Meu coração batia no ritmo das antigas carrilhões da igreja. Eu mal conseguia disfarçar meu nervosismo de Marcelo, que nem sequer notou. Ele estava ocupado, absorvido em algum problema no trabalho. Pelo menos era isso que ele dizia. No dia seguinte, eu estava lá, pontual. Alexandre, com seus óculos grossos e a mesma camiseta de banda de rock de 10 anos atrás, era a imagem da discrição. Ele não me cumprimentou com abraços. Ele foi direto ao ponto. Isadora, o que eu vou te dizer não é fácil. Eu trabalhei para a sua sogra, Dona Glória, há cerca de 1 ano e meio. Na época, eu não sabia que ela era sua sogra, claro. Ela me contratou para um serviço muito específico, o monitoramento e a coleta de dados sigilosos. Eu senti o ar rarear. Que tipo de dados, Alexandre? Sobre quem? A voz dele baixou, quase um sussurro no meio do burburinho dos turistas. Sobre você, Isadora. Não só sobre você, mas sobre o seu ateliê e, mais importante, sobre a sua relação com Marcelo antes do casamento. Alexandre me explicou que Glória estava obcecada em encontrar qualquer prova, qualquer deslize, que pudesse usar para provar que eu era uma interesseira ou uma má influência. Ele tinha acesso aos meus antigos e-mails, às minhas redes sociais, aos meus registros bancários antes de eu conhecer Marcelo. Ela procurava insistentemente por um sinal de que eu tinha um histórico de golpes, ou que eu era de alguma forma instável. Mas o que ele me disse em seguida foi o que realmente virou meu estômago. Eu não encontrei nada, Isadora. Absolutamente nada. Seus registros eram impecáveis. Eu disse isso a ela. Mas Dona Glória não aceitou. Ela me disse para criar algo, para plantar um e-mail falso ou uma conversa comprometedora. Algo que ela pudesse usar como evidência para convencer o filho dela de que você estava envolvida em algo nebuloso. Talvez até uma antiga trapaça de negócios em São Paulo, antes de vocês se conhecerem. Ela queria algo que parecesse um acerto de contas, te perseguindo. Glória não só me acusava de manipulação, como estava tentando forjar evidências para provar o seu ponto. Ela estava cometendo um crime. A raiva me inundou, uma onda quente de justa indignação que varreu a culpa que eu sentia. Eu não era a culpada. Eu era a vítima de uma conspiração cruel e elaborada. Mas eu precisava de mais do que o testemunho de Alexandre. Eu precisava de provas. Alexandre, você tem alguma cópia, algum registro desse pedido absurdo? Você tem como provar que ela me pediu para criar mentiras sobre mim? Ele hesitou. Eu tenho uma gravação, Isadora. Ela veio ao meu escritório em BH, e para a minha segurança, eu sempre gravo todas as conversas com clientes que fazem pedidos, eticamente questionáveis. Eu guardei a gravação por saber que se tratava de algo muito errado,
Mas eu não sabia que a vítima era você. Ele me entregou um pequeno pendrive, camuflado como chaveiro. Aquele pequeno objeto continha a voz de Dona Glória, a voz que me acusava de tudo, confessando o seu plano de me incriminar. A vingança, pensei, seria doce, mas a minha prioridade era outra. Eu precisava limpar meu nome e recuperar meu marido, não apenas destruindo Dona Glória, mas fazendo com que Marcelo enxergasse quem ela realmente era e quem ele tinha se tornado ao lado dela. O confronto e o plano de Glória. Com o pendrive seguro no bolso, voltei para casa com uma clareza assustadora. Eu tinha a prova, mas a forma de usá-la era crucial. Um confronto direto poderia transformar Glória em uma vítima aos olhos de Marcelo, e era isso que ela fazia de melhor: manipular a emoção. Eu precisava de um palco, de uma audiência e de um momento em que a revelação fosse inegável. Oportunidade: o aniversário de 60 anos de Dona Glória, um evento tradicional com toda a família de Assis reunida no Solar dos Inconfidentes, um dos casarões mais antigos de Ouro Preto. O lugar onde ela reinava. Eu me preparei. Comecei a agir de forma diferente com Marcelo. Parei de implorar por atenção e comecei a me concentrar no meu trabalho, no meu ateliê, na minha vida. Eu ainda era gentil e atenciosa com ele, mas agora havia uma distância calculada, uma serenidade que ele não conseguia entender. Ele, acostumado com a minha ansiedade e minha necessidade de aprovação, começou a ficar desorientado. Você está estranha, Isadora. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondi, com um sorriso enigmático, que eu decidi parar de me preocupar com coisas que não posso controlar. Aquela frase o atingiu, pois ele estava habituado a achar que ele era a coisa que eu mais temia perder. O dia da festa de Glória chegou. O casarão estava cheio de lustres de cristal e parentes curiosos. Eu estava impecável, mas por dentro, eu era uma bomba relógio. No momento do brinde, Glória, com seu vestido de seda e seu sorriso de matrona vitoriosa, pegou o microfone para fazer o seu discurso. Foi então que ela usou o momento para o seu último ataque público. Eu agradeço a todos por estarem aqui. Esta é a minha família, o meu alicerce. E eu rezo a Deus todos os dias para que meu filho, Marcelo, volte a enxergar a verdade, para que ele se liberte das garras de quem o está manipulando e o afastando de seus valores. Eu só quero que ele seja o homem de família que ele sempre foi, antes de ser iludido por ambições vazias. Ela olhou diretamente para mim, um olhar de puro ódio e triunfo. Naquele momento, eu soube que não podia mais adiar. Minha raiva era o combustível, e o meu desejo de justiça, o mapa. Eu caminhei até ela. Minhas pernas tremiam, mas minha voz estava firme, surpreendentemente calma. Dona Glória, que discurso emocionante. Mas a senhora tem razão. Alguém aqui está manipulando Marcelo e plantando mentiras, e essa pessoa não sou eu. A sala silenciou. Foi aí que Glória tentou o seu movimento final. A briga pública, a encenação de vítima. Ela se lançou para cima de mim como uma leoa ferida, gritando: "O que você está dizendo, sua vagabunda? Você não tem vergonha de me desrespeitar na frente de toda a minha família? Você não passa de uma interesseira." E foi exatamente isso que eu precisava. A cena da agressão que daria a todos a prova de sua instabilidade. Glória estava fisicamente sobre mim, tentando arrancar o microfone da minha mão. O caos se instalou. O clímax e a revelação chocante. Naquele instante de luta corporal, eu usei toda a minha força e a adrenalina da situação. Enquanto Glória tentava me dominar, eu empurrei o microfone para a boca de Marcelo, que estava em choque, e gritei: "Ligue o som do seu celular no alto-falante, Marcelo. Agora!" Meu pedido era insano, mas a urgência na minha voz o fez agir por instinto, na confusão. Eu tinha trocado o pendrive pelo meu celular. Ele tirou o celular do bolso e ligou o viva-voz. Enquanto eu segurava Glória pelos braços para evitar que ela me atingisse novamente, eu toquei o áudio que Alexandre havia me dado. A voz de Glória ecoou pelo salão, clara e inconfundível. "Eu quero que você crie um e-mail falso, Alexandre. Algo que mostre que Isadora tem uma dívida de $50.000 com um agiota de São Paulo. Diga que ela está sendo pressionada e que casou com Marcelo por dinheiro. Não importa se é verdade ou não. Eu só preciso de algo para incriminá-la e fazer meu filho se afastar." Ela é uma ameaça. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som. Era o colapso de uma reputação. O desmoronamento de uma vida inteira de aparências. Glória soltou um grito estrangulado, caindo de joelhos, tentando inutilmente pegar o celular. Marcelo, no entanto, estava petrificado. Ele olhou para a mãe, depois para mim. A expressão dele passou da raiva para a negação e, finalmente, para uma dor profunda e vazia.
A manipulação de Glória era um câncer que corroía a vida de todos nós. Eu me afastei dela e olhei para Marcelo, não com raiva, mas com uma tristeza lancinante. Você vê, Marcelo? Eu não sou a manipuladora. Eu sou a vítima. Sua mãe estava te usando para me destruir, e você permitiu que ela fizesse isso, pelo seu silêncio, pela sua covardia. Ele não disse nada. O que ele viu, no entanto, não foi apenas a prova da mentira da mãe. Ele viu a força da mulher que ele havia acusado e desvalorizado, mas o clímax ainda não havia chegado. O que veio a seguir foi o mais inesperado, e a razão pela qual Glória estava tão desesperada para me incriminar. A verdadeira história de Glória e a dor oculta. Enquanto a família tentava entender o que acabara de acontecer, Glória, ainda ajoelhada, começou a chorar, mas não eram lágrimas de culpa, e sim de desespero. Foi então que seu irmão mais velho, tio Afonso, um homem que sempre manteve a discrição, se aproximou. Já chega, Glória. Você precisa contar a verdade a Marcelo. Glória balançou a cabeça soluçando. E tio Afonso tomou a palavra. Marcelo e Isadora, eu preciso que vocês saibam o porquê de Glória estar tão obcecada. Isso não justifica o que ela fez, mas talvez explique a dor dela. Ele revelou que o pai de Marcelo, o patriarca da família, que estava acamado e doente, não era o único que estava sofrendo. Há 20 anos, o primeiro filho de Glória, o irmão mais velho de Marcelo, havia cometido suicídio. Ele era um jovem promissor que estava sob intensa pressão de Glória para seguir os passos da família e assumir os negócios. Glória era extremamente controladora. O rapaz, em uma tentativa desesperada de se libertar, se envolveu em dívidas e escândalos em São Paulo. E quando a pressão de Glória se tornou insuportável, ele tirou a própria vida, deixando um bilhete que culpava indiretamente a mãe por sua falta de liberdade e por ela querer controlar cada aspecto da sua vida. Glória nunca se perdoou. Ela escondeu a história de todos, dizendo que ele tinha morrido em um acidente. Marcelo não sabia que tinha um irmão mais velho. A dor de Glória se transformou em medo obsessivo. Quando Isadora chegou, ambiciosa, independente, com planos de levar Marcelo para longe, Glória viu o passado se repetindo. Ela temia que, se Marcelo se afastasse, se ele tivesse autonomia demais, ele também faria o mesmo. Ela te via, Isadora, como a força de libertação que o filho dela precisava, mas que na mente dela significava perdê-lo para sempre. A sala estava em choque. A história não era mais sobre uma sogra malvada. Era sobre uma mãe atormentada. A manipulação não era apenas por maldade, mas por um trauma não processado. Um medo paralisante de perder o segundo filho para a liberdade que ela havia negado ao primeiro. Eu olhei para Glória, desamparada no chão, e a raiva deu lugar a uma compaixão profunda. Ela estava brigando comigo, mas a verdadeira briga era contra o seu próprio passado, contra o fantasma do filho que ela não conseguiu salvar. O inesperado e o ato de perdão. O silêncio era opressor. Glória finalmente olhou para Marcelo, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Marcelo, me perdoa. Eu menti para você a vida toda. Seu irmão, eu o matei com o meu controle. Eu não podia te perder também. Marcelo estava em frangalhos, a revelação de um irmão e a verdade sobre a mãe o atingindo com força total. Ele se ajoelhou ao lado dela, não para repreendê-la, mas para abraçá-la. Mãe, eu não sabia. Aquele não era o final que eu havia planejado. Eu queria triunfo, a humilhação total de Glória, a validação da minha inocência. Mas o que eu obtive foi algo muito mais raro. A quebra de um ciclo de dor. Glória, abraçada ao filho, olhou para mim. E naquele olhar, pela primeira vez, não havia ódio, mas um pedido mudo de desculpas. Eu sabia que ela não podia se desculpar publicamente por tudo o que havia feito, mas o seu olhar era o suficiente. O ato de vingança perfeita não era a destruição dela, mas sim a destruição da mentira que a aprisionava. Eu me aproximei de Glória, e contra tudo o que o meu instinto mandava, estendi a mão. Ela segurou a minha mão, e as lágrimas vieram para mim também. Não por tristeza, mas por alívio. Eu tinha provado a minha inocência, mas mais do que isso, eu havia exposto a ferida que estava nos destruindo. Naquele momento, no meio daquela sala cheia de parentes chocados, eu não via mais a minha sogra, a minha acusadora. Eu via uma mulher que precisava desesperadamente de ajuda. E eu decidi que, em vez de ser a inimiga que ela temia, eu seria a força que a ajudaria a se reerguer. E com isso, o meu casamento com Marcelo, antes fadado ao fracasso pela mentira,
Ganhou uma base de verdade e trauma compartilhado. Marcelo me olhou e sorriu. Um sorriso genuíno que eu não via há meses. Ele não precisou dizer, me perdoa. Eu sabia que a partir dali, nossa vida seria diferente. A vingança, afinal, se transformou em uma chance de reconstrução. Aquele dia marcou o começo da nossa mudança. Dona Glória começou a terapia. Marcelo e eu também. Ele finalmente entendeu que não estava me perdendo para o meu trabalho, mas que estava me perdendo para a manipulação e o silêncio. Ele voltou a ser meu parceiro, meu confidente. E juntos, estamos aprendendo a lidar com as cicatrizes de um segredo de 20 anos. A relação com Glória nunca será a de mãe e filha idealizadas, mas hoje, há respeito. E o mais importante, a sinceridade. Ela não tenta me controlar, e eu a ajudo a encontrar paz. Ela me apoiou a abrir uma nova filial do meu ateliê em Belo Horizonte, uma atitude que nunca imaginei que ela teria. E eu a convenci a doar os antigos objetos do seu primeiro filho para um museu, como forma de honrar a memória dele e, finalmente, deixá-lo ir. A vida real nem sempre nos dá um final de conto de fadas, mas nos dá a chance de reescrever o próximo capítulo. Eu não precisei destruir Glória para me salvar. Eu precisei desmascarar a dor dela. E você, o que faria em meu lugar? Você perdoaria a sua sogra depois de uma armação tão cruel se descobrisse que a causa era uma dor antiga e insuportável? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber a sua opinião.